Oi pessoal, meu nome é Raíza, esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu já moro no Japão há cerca de 2 anos e meio. Eu tenho um bebezinho de 3 meses e nesse vídeo eu resolvi fazer o relato do meu parto. No dia 17 de junho de 2019 foi o dia que eu entrei em trabalho de parto. Nesse dia eu estava super tranquila, super bem, não tinha nada de diferente. Eu apenas estava sentindo uma pressão muito forte na minha pelve, que eu acredito que já era os primeiros sintomas do trabalho de parto, mas eu não compreendia porque era o meu primeiro filho, né? Mas até então estava tudo bem, eu sempre senti muita contração de treinamento, desde as 20 semanas de gravidez, mais ou menos, eu já sentia. Mas era algo comum para mim, né? A barriga ficava dura e depois amolecia, mas eu não sentia dor. E estava super tranquilo. Nesse dia eu resolvi passear com o meu cachorro, eu andei bastante tempo com ele. O meu cachorro é um cachorro bem grande, sabe? E assim, ele é pesado, então ele faz força para passear, né? Ele puxa bastante a coleira e eu fui, andei bastante tempo com ele. E aí, durante todo o passeio, eu tava sentindo minha barriga muito dura, mas pra mim era algo natural, porque eu já vinha sentindo isso há bastante tempo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui descansar, né? Me deitei um pouco. Desde as 36 semanas, mais ou menos, eu já fazia os exercícios na bola de pilates, né? Aquela bola que o pessoal faz exercício. E aí eu fazia exercício de ficar rebolando em cima da bola, quicando, porque os médicos falam que isso ajuda no processo do trabalho de parto normal, né? E desde o princípio da minha gravidez, o meu sonho sempre foi ter o meu filho de parto normal. Era o meu maior sonho da minha vida. E aí eu batalhei muito por isso, né? Eu fiz os exercícios que eram necessários para que o bebê encaixasse melhor. Eu caminhava, eu me exercitava para que chegasse no tempo do bebê nascer e fosse um pouco mais fácil. Era o que todo mundo falava. E aí nesse dia tava tudo tranquilo. Quando deu umas 9 horas da noite, meu marido chegou do trabalho, tava tudo bem, eu tava fazendo meus exercícios. E nesse dia, minha mãe sempre me ligava, ela me ligou e aí perguntou como é que eu tava, né? Eu falei que tava tudo bem, que não tava sentindo nada de diferente. E aí eu só falei pra ela assim, mãe, eu tô sentindo um pouco de pressão na minha pelve, mas não é nada do diferente, sabe? É tudo como sempre foi, né? Do início da gestação. E aí ela disse, olha, eu acho que essa semana ele chega. E eu disse, com certeza, essa semana ele vai chegar. Isso eu não tenho dúvidas. E aí eu falei pro meu marido também a mesma coisa, que essa semana ele chegava. Aí o meu marido tava no computador fazendo as coisas dele, eu fui deitar na cama um pouco, dormir. Quando eu deitei na cama, isso era cerca de 10h30 para 11 horas, eu não lembro exatamente o horário. Quando eu deitei na cama, não deu cerca de 5 minutos, minha bolsa estourou, assim, do nada. Foi como se eu ouvisse um barulho fazendo assim, pô, sabe? Mas era algo dentro de mim. E aí começou a escorrer água, eu me levantei da cama naquele desespero, rindo muito. Eu ria e só fazia rir, porque eu achava tão engraçado que eu tava falando pra todo mundo que naquela semana o meu filho iria nascer. E assim, foi dito e feito. Aconteceu que a bolsa estourou. Aí todo mundo ficou aquele desespero, meu marido super nervoso, saiu pegando tudo dentro de casa pra levar para o carro pra gente ir pra maternidade. E eu, calma, calma, eu tava rindo, tava, eu não sei como é que eu tava me sentindo, se era com medo, se era feliz, se era ansiosa, eu não sei, eu sei que eu só fazia rir. Aí eu troquei de roupa, né? E a gente foi pra maternidade. Quando chegamos lá, a enfermeira, né, que ela também foi a minha parteira, ela auxiliou na hora do bebê nascer, né, na hora do meu filho nascer. Mas ela esteve comigo desde o momento que eu cheguei na maternidade até a hora do meu bebê nascer, ela esteve comigo. E assim que ela me recebeu na maternidade, ela já me colocou num quarto. E aí foi verificar se eu tava com alguma dilatação, se a bolsa tinha rompido completamente, como é que tava, né, a situação. E aí ela foi verificar. Quando ela fez o exame de toque, ela viu que só tava com 1 centímetro. E nessa ocasião eu já tava sentindo dor, já tava sentindo bastante dor. Eu ainda não tava com essa dor toda. E ela verificou que eu só tava com 1 centímetro de dilatação. O meu colo do útero ainda não tava 100% afinado. E que a bolsa não tinha rompido completamente.
Então ela veio com um ferrinho, não sei se é ferro, ou é um objeto de aço, enfim. E aí ela terminou de estourar minha bolsa e foi aí que comecei a sentir muito mais dor. E foi muita dor mesmo, né? E aí ela saiu do quarto e falou, olha, você ainda tá muito no início do trabalho de parto. Em média, uma mulher que ainda não teve bebê fica em média aí cerca de 10 horas para poder dilatar tudo, né? Cada centímetro que vai aumentando, vai se passando 1 hora em média. E é isso, vamos aguardar. E aí eu já tava sentindo muita dor, tava desesperada já. O meu marido, assim, sem saber o que fazer, querendo me ajudar. Eu pedia pra ele fazer massagem, aí ele vinha, fazia massagem na minha lombar, né? Aí tinha hora que eu não queria nem que ele me tocasse. Falava, sai pra lá, deixa que eu mesmo me aperto. Aí eu ficava apertando minha coluna, assim, no maior desespero. Às vezes eu pegava aquela, sabe, garrafa PET de 500 ml de água. Eu pegava, começava a esfregar, assim, na minha coluna. E era uma dor fora do normal, era uma dor de louco. Mas, assim, eu não imaginava que a dor do parto ela era progressiva. A cada momento, assim, cada momento que vai acontecendo a dilatação, a cada centímetro, a dor ela vai aumentando, ela vai ficando mais forte, mais forte, mais forte. E você vai ficando algo insuportável. E, de fato, a cada hora que foi se passando, eu fui aumentando 1 centímetro. Eu cheguei na maternidade, era mais ou menos umas 11h30 da noite, e aí a partir daí já tava com 1 centímetro, fui para 2, 3, 4 e sucessivamente, né? A cada hora que se passava, 1 centímetro a mais e a dor ia ficando cada vez mais intensa. A cada 4, 5 minutos eu tinha uma contração, a cada 5, 6 minutos eu tinha outra contração, e assim foi, de 5 em 5 minutos, contração o tempo inteiro até a hora do Arthur nascer. Quando chegou mais ou menos umas 3 horas da manhã, ela veio me verificar novamente como eu tava, e aí viu que o trabalho de parto tava acontecendo bem, né? Assim, não tava estagnado, ele tava progredindo, como era o esperado. E aí eu falei pra ela, né, que eu queria muito a analgesia, né? Que não é anestesia, é uma analgesia que eles dão pra que a mulher não sinta a dor. E aí ela falou, eu não posso fazer isso tem que ser com o médico, e o médico só vai chegar aqui 8 horas da manhã. E tipo, era umas 3 horas da manhã, imagina. Eu ainda ia ter que aguardar mais 5 horas, sentindo aquela dor desgraçada, para o médico ver se poderia me dar analgesia. E aí tudo bem, né? Eu fiquei trabalhando meu psicológico, maneiras de respirar para que a dor não ficasse tão intensa. Eu trabalhava muito isso em mim, respirava, trabalhava a minha cabeça para que eu não ficasse pensando tanto nas contrações, para que eu ficasse pensando em coisas aleatórias, em coisas boas, como que daqui a pouco meu filho vai nascer, daqui a pouco vai estar tudo bem, daqui a pouco essa dor vai passar, sabe? Pensando no futuro e não no agora. E aí isso me ajudou muito a eu controlar o meu sistema nervoso, eu acredito, né? Para que as dores ficassem... Não é que as dores ficaram mais fracas, mas que elas ficassem mais fáceis de lidar. E aí foi se passando o tempo, 5 horas da manhã ela veio de novo no quarto, verificou que a dilatação estava acontecendo tranquilo. Aí eu pedi novamente para ela o remédio, aí ela falou, eu não posso falar a mesma coisa. E aí quando deu 8 horas da manhã o médico chegou, aí eu, graças a Deus o médico chegou, graças a Deus. Ele vai me dar analgesia. E aí porque eu já tava com 9 centímetros, então de 9 para 10 é um pulo, né? E aí ele falou, olha, não vou te dar analgesia porque você já tá com quase 10 centímetros e não vai adiantar de nada. O ideal agora é só aguardar o último centímetro e você ir direto para a sala de parto para o seu neném nascer. E aí eu já fiquei super alegre, né? Eram as 8h30 da manhã e a gente foi pra sala de parto. Chegando lá, eu me deitei, né? Na maca, na mesa lá, né? E aí a enfermeira começou a treinar comigo o que eu deveria fazer na hora que chegasse os 10 centímetros, né? Pra que eu fosse bem sucedida, né? No trabalho de parto do meu filho. Ela falou, olha, não segurem em nada, solta os seus olhos, abre os olhos, não fique fazendo força no rosto. Você agora vai trabalhar, né, a sua respiração para fazer a força ideal para o seu neném nascer.
E ela me explicou tudo como eu deveria fazer, né? Desde o princípio. E aí, eram as 9 horas da manhã, ela falou o que eu deveria fazer e eu fiquei lá, né? Aguardando as dores passando, né? E aquela coisa, aquela contração super forte. E nesse momento aí, quando eu tava com 9 para 10 centímetros, foi a pior hora das contrações, porque doía muito, muito. Era uma dor assim, que eu não sei nem o que dizer, é surreal. Só quem já passou por um trabalho de parto natural sabe o que é que eu tô falando. No final das contas, eu não levei analgesia, o meu filho nasceu de parto natural, eu senti todas as dores do parto, né? E na hora que o médico chegou, ele falou, olha, agora vamos começar a fazer a força. Isso já era cerca de 10h30 da manhã, né? Eu já tava, desde as 8h30 eu tava na sala de parto esperando o bebê nascer e o bebê não tava nascendo. Eu tava muito cansada, com muita sede, porque eu não tinha bebido água, não tinha comido desde o dia anterior. De muito cedo do dia anterior, eu não comia nem bebia água, não aguentava, porque durante todo o trabalho de parto eu passei muito mal, eu vomitava muito, eu não conseguia beber água, não conseguia fazer nada, só tentar focar pra não sentir tanta dor, pra aliviar a minha mente. E aí foi isso, quando chegou umas 10h30 da manhã, o médico chegou na sala, né, de parto. Eu tava muito nervosa, com muita dor, assim, no meu limite mesmo. Eu falava pro médico, eu tô no meu limite, eu não aguento mais. Ele falava, é assim mesmo, vamos embora, tem gente que sente mais dor que você. E eu ficava pensando, como é que ele sabe que tem gente que sente mais dor que eu? Primeiro que ele é homem, ele nunca sentiu dor de parto. E segundo que como é que ele sabe qual a dor que eu tô sentindo, mas enfim. Cada um acha de uma forma, né? Principalmente ele que é médico já deve ter passado por várias situações com diversas mulheres diferentes. Aí, enfim, aí o médico falou, né, perguntou se poderia ser feito o corte no períneo, né, que é a episiotomia. E aí a gente permitiu, disse que tudo bem, porque se era isso necessário para que o Arthur nascesse, que fosse feito, né, o corte no períneo, para quem não sabe, é um cortezinho que eles fazem ali entre a vagina e o ânus, que é para o bebê poder passar com mais facilidade, né? Quando a mulher não tem ainda o espaço suficiente para a cabecinha do bebê pro bebê passar. E aí o médico fez, né, esse corte que era necessário. E também ele verificou que eu estava fazendo pouca força. Não era a força necessária para que o Arthur viesse ao mundo. Eu precisava fazer muito mais força. E aí eu passei cerca de umas 2 horas fazendo força. Aí eu não conseguia, o Arthur não saía de jeito nenhum. E aí o médico falou assim, olha, a gente vai precisar usar o vácuo extrator. O vácuo extrator é como se fosse um... Eu não sei explicar muito bem. Vocês podem depois pesquisar no Google o que é. Mas é um negocinho que coloca aqui na cabeça do neném quando a mulher faz a força, né? Para o bebê sair, ali quando já tá com 10 centímetros de dilatação. Se coloca esse objeto na cabecinha. E aí quando a mulher sente mais uma contração, que ela faz a força para expulsar o bebê, o médico puxa junto. E nessa puxada o bebê sai, né? Com a ajuda do médico. E aí foi assim. O meu parto, o Arthur nasceu super saudável, muito bem de saúde, né, meu amor? A coisa mais linda do mundo, da minha vida. Esse daqui é o meu filho, Arthur. E o nosso parto foi assim, foi incrível, foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Às 11 horas da manhã e aos 3 minutos do dia 18 de junho de 2019, meu filho nasceu, né, neném? E ele já tá com 3 meses, quase 4 meses. E foi assim, o dia mais feliz da minha vida. Depois que eu passei por essa experiência do trabalho de parto, né? Do trabalho de parto natural, sem nenhuma intervenção de analgesia, de nada, sabe? Nada que viesse inibir a minha dor, inibir tudo aquilo que eu viesse sentir no trabalho de parto. Foi assim, algo incrível, gente. Eu só posso dizer que se você tem esse sonho de passar por isso também, se você tem esse desejo, mas tem um certo receio, tem medo, coloca na sua mente que você é capaz. Você pode alcançar o seu objetivo. A pior coisa do mundo, como muita gente fala, é muito doloroso, eu não posso mentir.
É uma dor assim que vai além da nossa capacidade humana de explicar. Porque só é uma dor que só naquele momento você sente. E por incrível que pareça, todo mundo fala, depois que o bebê passa, a dor desaparece, realmente. Depois que o neném sai, parece que você não estava sentindo nada daquilo, sabe? É uma dor assim que só ocorre no momento mesmo da contração e do bebê saindo. Depois que o bebê sai, é tranquilo. E o pessoal pergunta muito, como é que é a dor do bebê saindo? Então, eu acho que para cada pessoa é uma experiência muito em particular, né? Mas para mim foi como se tivesse se quebrando tudo, assim, os meus ossos da pelve se quebrando e uma ardência muito grande, sabe? É como se tivesse ardendo tudo aqui embaixo e aí quebrando e ardendo ao mesmo tempo. E na hora que ele passou, tudo isso acabou, toda a dor acabou. Então é algo realmente, eu não posso dizer que é algo assim natural, é algo realmente que Deus criou, sabe? É surreal. Só posso dizer isso, é surreal. E quando a gente passa por isso, assim, pelo trabalho de parto natural, a gente passa a entender que a gente é capaz de qualquer coisa nesse mundo, porque se uma mulher, um ser humano, passa por uma dor dessa e ela ainda consegue sobreviver e, tipo, tá tudo bem depois, a gente... Não, neném, não chora. A gente se sente bem pra fazer qualquer coisa depois, sabe? É surreal demais. Eu só posso dizer que é incrível. Trabalho de parto. O parto natural foi a maior experiência que eu tive na minha vida até hoje. Eu sou super a favor. Se você tem esse sonho, se você pode, corra atrás, sabe? Não desista dos seus sonhos. Se o seu médico não é a favor de um parto natural, porque eu sei que no Brasil muitos médicos colocam as mulheres para baixo nessa relação, né, do parto normal. Eles procuram muito fazer cesárea. Mas se esse é o seu sonho e se para você e pro seu bebê também tá tudo bem, sabe, ter um parto normal, pode correr atrás, gente, porque é incrível. Não, não chora, neném. Ó, sua chupetinha. Chupetinha, mamãe. E assim, gente, é o que eu posso falar pra você, tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, qualquer comentário que queira fazer, perguntas a respeito do meu parto, como foi, a minha experiência de ter um bebê aqui no Japão, eu posso responder, é só vocês comentarem aqui embaixo no vídeo. E outra coisa que eu ia comentar, e quase que eu esquecia. Logo depois que acabou o parto do Arthur, eles me deram ele, né? Eu fiquei com ele um pouco. Fiquei com ele cerca de 1h30, mais ou menos, na sala de parto. Ele já mamou logo na hora, a gente ficou junto. E aí depois disso eu fui caminhando. Não fui nem numa cama nem nada, eu fui caminhando para o nosso quarto, né? Onde eu fiquei internada na clínica ainda. E foi super tranquilo. Só na hora eu fiquei um pouco assim, meia tonta, mas logo depois foi super tranquilo. Cheguei no quarto toda animada, querendo pegar ele no colo, fiquei em pé, olhando para ele o tempo inteiro, morta de fome. Nem parecia que tinha passado por um trabalho de parto. Então, assim, o trabalho de parto natural, o parto natural, ele é a melhor opção para você e para o seu bebê. Se você tem essa oportunidade, né? Se você não tem nenhum empecilho do seu bebê nascer naturalmente, eu digo pra você, faz isso, né? Corre atrás do seu objetivo, porque é muito bom. É uma experiência que eu acho que todo ser humano deveria passar, toda mulher, na verdade, né? Porque homens não podem passar por isso. É uma experiência que eu acredito que toda mulher deveria passar. Eu sou muito a favor, muito a favor. E se eu tivesse outro filho, com certeza eu não pensaria duas vezes. Eu gostaria 100% de ter outro parto natural. Do mesmo jeito que foi o meu primeiro parto, né, filha? E foi a coisa mais incrível das nossas vidas. O nosso momento de encontro, ver ele saindo, assim, aquela alegria do nosso encontro, sabe? Foi incrível demais. Né, meu amor? E é isso, gente. Eu espero fazer mais vídeos pra vocês falando, né, de experiências que eu já vivi aqui, como foi o nosso pré-natal, o meu primeiro mês, questão da amamentação. Eu posso depois fazer vários vídeos falando sobre esses assuntos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo. Espero que vocês tenham curtido esse meu primeiro vídeo. E qualquer coisa é só falar. Agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui.
e até a próxima. Tchau, tchau!